Pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma revisão lá da primeira parte, que ficou para trás um pouquinho, para a gente poder seguir adiante, porque a gente vai falar de domínio, contra domínio e imagem da função. Então a gente já viu que a função é uma relação entre dois conjuntos, mas não é de qualquer jeito. Então eu vou pegar bem aqui e nós vamos colocar assim, olha. Dados os conjuntos A e B, e X é um elemento de A, portanto pertence a A, e Y é um elemento de B, portanto pertence a B. Vou fazer um diagrama aqui, diagrama de Venn. O nome dele é Venn, o nome da pessoa, e o conjunto B. Então aqui eu tenho os elementos X pertencentes ao conjunto A, e essas bolinhas aqui são os elementos Y pertencentes a B. Então notem que a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: cada elemento de A vai flechar um único elemento de B, tá? Dessa maneira. Então, cada elemento do B flechado vai formar um outro conjunto, chamado de conjunto imagem. Notem que eu não deixei nenhuma bolinha sobrando aqui no conjunto A, mas aqui pode sobrar elementos no B. O conjunto de partida é chamado de domínio. E o conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Os elementos, Os elementos flechados aqui pela função formam outro conjuntinho chamado de imagem. E depois nós vamos falar mais disso aqui. Ora, outra coisa que você vai perceber é que cada elemento de A tem um único elemento lá no conjunto B. Tá? Muito bem. Dessa maneira você tem uma relação que a gente pode chamar ou nomear de função. Então, pessoal, qual é a notação que a gente tem para isso? Depois a gente vai falar mais do que é uma função injetiva, bijetiva e as duas coisas, sobrejetiva, essas coisas. Mas por enquanto não, por enquanto vai ficar bem aqui ainda. Por quê? Porque a gente precisa ir um pouquinho mais para frente. Então, olha só. Eu vou colocar aqui a notação que a gente usa para isso. Tá? Qual é a notação? Como é que é a notação? A notação é um F, que significa função, dois pontinhos. Para dizer que o conjunto de partida é o A, você coloca o A, uma setinha e o B na frente para dizer que o conjunto de chegada é o B. Então F é uma função de A em B. Não está dizendo que o A ou o B é um conjunto dos números naturais, ou inteiros, ou racionais, ou reais. Depois que a gente tiver um problema, você vai explicar o que conjunto é esse. Tá? Mas isso pode ser feito assim, ó. Então A, o conjunto, uma função do conjunto dos números racionais, conjunto dos números racionais. Por exemplo, Tá? Então, pessoal, esta aqui é uma regra, uma lei. Essa regra, ou esta lei, regra ou lei, lei de formação dos pares, regra, lei de formação, função,
só vai ser vista quando você der um exemplo particular. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo particular aqui. Vou escrever bem aqui, ó. Um exemplo particular vai ser isso aqui, ó. Dados A igual a 0, 1, 2, 3 e B 0, 1, 2, 4, 6 e 8. Determine f de A em B, olha que eu estou pegando o A e o B, tal que, agora eu vou dar uma regra, eu vou te dizer que regra eu vou usar, né? Tal que f de x ou y, pode ser escrito assim também, ó, f de x ou y, seja igual a x mais 1. Aqui, ó. Daqui vai dar 1, daqui vai dar 2, daqui vai dar... Espera aí que vai faltar 1 nesse caso. 3. Vou colocar bem aqui, ó. Mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4. Muito bem. Então, o que eu vou fazer com essa regra aqui? Eu vou associar assim, ó. Vou pegar de novo. Agora não vai ter bolinha. Agora vai ter o A bem aqui, ó. E o A é 0, 1, 2, 3. E o B? Bom, agora não tem bolinha. Aqui tem 0, 1, 2, 4, 6, 8. Eu vou colocar uma bolinha aqui na frente do diagrama de Venn, que é cada ponto do plano cercado pelo desenho, né? Significa um ponto aqui dentro, tem infinitos pontos aqui dentro. Então, como é que eu faço isso? Eu vou associar de acordo com a regra. Estou utilizando uma regra, e a regra está dizendo para mim o seguinte, olha, o y, que é o elemento daqui, e o x, que é o elemento daqui. Eu vou pegar um elemento x, somar com 1 e ver se tem correspondente aqui. Tá? Então, vou pegar o elemento x, somar com 1 e ver se tem um correspondente. Então, vamos lá. Olha, 0 mais 1 é 1. Então, eu vou flechar aqui, ó. Vou flechar aqui o 1. Vou pegar outro x, x2. 2 mais, ou x2, x1 mais 1, 2. Vou flechar o outro bem aqui, ó. Vou pegar o 2 agora. Cadê o 2? Está aqui, 2 mais 1, 3, para não ter correspondente aqui. Deixa assim. 3 mais 1, 4. Está bem aqui, ó. Ah, professor, ficou um elemento no conjunto A. Então, o que acontece? Bom, acontece que nesse caso, por ter sobrado um elemento no conjunto A, esse y igual a x mais 1 não representa uma função. Não representa uma função. Então, o que é? Vai ser uma equação, mas não vai ser uma função. Tá? Vamos pegar outro exemplo agora, bem aqui, ó. Vou fazer aqui. Exemplo 2.
dados A. Eu vou colocar aqui 0, 1, 2 e B 0, 1, 2, 3, 4. Dessa maneira. Determine uma função f de A em B tal que eu vou colocar uma regra agora. Qual é a regra que eu vou escrever aqui? F de x ou y igual a x ao quadrado. Vou fazer assim. Agora eu vou representar o que eu estou pedindo aqui, ó, em f de x. Esse aqui é o A. Agora não é bolinha. É o 0, é o 1 e é 2. Eu vou colocar a bolinha aqui para representar um ponto do cercado aqui. E o B. 0, 1, 2, 3, 4. Bom, o diagrama cerca essa parte interna aqui, que tem infinitos pontos aqui dentro. É isso que quer dizer os pontinhos aqui do diagrama de Venn. Agora eu vou relacionar da seguinte maneira. Eu vou pegar o x do A, bem aqui, você está vendo aqui, que tem x e que tem y. E vou aplicar essa expressão e ver se eu encontro um representante desse lado. Então, como é que eu faço isso? Olha, pega 0 do x, eleva ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Tem 0 aqui no B? Tem. Então, vamos lá. Pego 1 do A, que é o x, e eleva ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. Tem 1 no B? Tem. Então, aqui o par. Pego 2, eleva ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Tem 4 no B? Tem. Então, tá assim, olha. E, professor, agora cada elemento do A, que é um x, tem um único representante lá no B. Mas sobrou gente. Pode sobrar? Pode. Então, agora eu tenho um conjunto imagem formado pelo 0, 1 e 4. Então, tá aqui. O domínio é tudo isso e a imagem é só quem foi flechado. Tá? Muito bem. Então, aguarde um pouco agora.